Falando a verdade, o que se encontra, esses juros de 15%, o maior do planeta, o maior do mundo, é claro que no caso, que sem dúvida, o Brasil, ele se encontra um caos. Porque assim, para você ter referência, para você ter noção, aquele dinheiro que você aplica 5 anos, você consegue dobrar com essa taxa de juros. Em 10 anos, você consegue multiplicar em 4 vezes aquele valor investido. E isso por quê? Porque é um modelo econômico que eu acredito que o próprio governo, os próprios governantes se encontram refém dos bancos, porque é como que eu falo para você, se a gente, a pessoa física, a pessoa jurídica, ela tá ganhando esse retorno, é óbvio que os bancos, eles também investem e estão ganhando rio absurdo, até mesmo trilhões. Porque assim, você pode ver, e no caso, nos Estados Unidos, a gente tem mais de 5 mil bancos. A gente, no caso, lá nos Estados Unidos, a concorrência é ampla. E aqui, no caso, a gente só tem quase meia dúzia de bancos. E assim, a pergunta que você tem que se perguntar, todo esse dinheiro que a gente está comprando, financiando a dívida pública, o governo ele só está rolando a dívida. Rolando a dívida, rolando a dívida, rolando a dívida, e para pagar para os investidores. E com certeza, a gente, pessoas físicas, a gente é poucas pessoas. É poucas pessoas no índice quando você olhar no bolo todo. Que eu acredito que o maior detentor dessa dívida é os bancos. E no caso, assim, eu estava vendo um relatório que mais ou menos os bancos, no caso, eles têm mais ou menos 7 trilhões, né? No caso, que pegam dessa dívida que ele tem que receber pelo superávit, que o governo tem que honrar essa dívida com os bancos, né? Porque no caso, assim, a gente, pessoa física e os bancos, a gente vai, compra títulos, né? O Selic, Tesouro Prefixado, o Tesouro IPCA, e no caso, assim, o próprio governo, ele distribui, dá aquele retorno que ele prefixou para a gente, no caso assim, ele paga esse retorno, então assim, o governo ele tem que honrar. Por quê? E se ele não conseguir honrar, é claro que no caso que essas pessoas que têm os títulos vai cair no descrédito. Então, no caso assim, então isso jamais vai acontecer, porque o governo ele tem que honrar aquele valor que ele que se comprometeu a pagar. E assim, esse dinheiro todo fica concentrado, no caso, que o governo tem que pagar para essa dívida, claro que é óbvio com os bancos, porque no caso a pessoa física coloca pouco dinheiro, coloca poucos milhões, e os bancos colocam trilhões. Os bancos colocam, bilhões, milhões. Então, os bancos, com certeza, eles sempre vão colocar, alocar um volume muito alto. Entendeu? No caso, assim. E no caso, ele tem que seguir essa política, no caso. Então, no caso, assim, e praticamente o orçamento do governo, cara, ele fica totalmente engessado. Ele fica totalmente naquele valor que ele aquelas dívidas que ele tem que pagar ali, quase não sobra nada para fazer para saúde, para educação, para segurança, não é? Você pode ver na questão, no caso, não é, um maior reflexo você pode ver na questão da saúde. Às vezes, quando a gente precisa realmente de precisar de uma cirurgia, algo assim, no caso, você vê, cara, quantas pessoas eu tô vendo um relato que não conseguem fazer uma cirurgia simples, não conseguem fazer um exame simples, você entendeu? No caso, assim, por quê? Porque às vezes não falta dinheiro, o governo já gastou além do que já tem, você entendeu no caso assim? E, cara, no caso, e fica esse caos, fica engessado aquele valor, você entendeu no caso assim? E no caso assim, e vai subir os juros sempre, não é? No caso assim, nunca cumpriram a meta, aquela coisa. Então, o que eu sempre falei, e algumas pessoas sempre falam, no caso assim, né? A gente sempre tem que olhar, no caso, os nossos vizinhos, que são quem? A Argentina. Então, assim, a Argentina já passou, por diversos governantes, outros governantes que não pagaram o FMI. E no caso, assim, o que eles aprenderam? No caso, cara, todo o dinheiro que eles pegavam lá, os pesos, ele trocava por dólar, Bitcoin. E assim, sempre ficando com a moeda local, pouco. Pouco dinheiro, sempre ficando com pouco dinheiro com a moeda local. Porque assim, porque eles não confiavam nos governantes, né? Então a gente tem que olhar com carinho para a Argentina e a gente seguir talvez o exemplo deles, né? No caso, assim, eu tô falando assim, a gente que é pobre, que tem pouco recurso, assim, você entendeu? Porque é aquela coisa que eu sempre falo, o governo, ele tá amarrado. Ele tá, no caso, ele tá praticamente com uma no pescoço da Faria Lima. Porque assim, cara, é como que eu sempre falo, os caras que são da Faria Lima, os caras que têm dinheiro, os ricos, os bilionários, os caras tá ano-luz na nossa frente. Os caras tá ano-luz, mano.
Entendeu? No caso, sim, os caras estão dando luz, os caras já estão preparados, os caras estão se posicionando. Os caras mandam no Brasil. Essa que é a verdade. Eles mandam no Brasil. Essa que é a verdade. E se não fazer do meu jeito, a gente vai fazer aqui algo aqui que vai prejudicar. Porque assim, é como eu sempre falei, cara, você acha que os caras que tem mais de R$ 1 milhão, os caras que vamos supor que você tem R$ 10 milhões, você acha que você vai investir? Você acha que você vai gastar o esforço físico ou mental para você empreender no país? Faz essa pergunta aí se você tiver R$ 10 milhões na conta. Ou até 2 milhões, um milhão de reais. Você acha que você vai querer investir? Você acha que você vai querer montar algum empreendimento aqui no Brasil? Eu acredito que não. E até mesmo na questão ação trabalhista e toda a burocracia que tem, cara, o cara vai ficar só viajando, o cara vai ficar só fazendo exercício físico para longevidade, curtindo, aproveitando com a família. Cara, o cara não vai querer investir, meu. O cara vai ficar sentado ali de renda passiva. Só tem que tomar cuidado com a renda passiva, né? Então, assim, meu, e infelizmente, cara, é a realidade do nosso país, entendeu? Então, assim, eu acredito que provavelmente o governo não vai enfrentar esse pessoal da Faria Lima, você entendeu? A gente já viu aí, em 2016, né, com a presidente Dilma, entendeu? No caso assim, meu, os caras mandam, você entendeu? Não tem jeito. E assim, é o que eu sempre falo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se adaptar. A pessoa que é pobre, a gente tem que se adaptar. Cara, é o que eu falo. Eu bato na tecla. Para algumas pessoas, né, no caso assim, que não entendem. Meu, você ganha R$ 10 mil. Minha opinião, mano, não financia um apartamento. Você vai financiar um apartamento de 250 mil? Faz a conta aí, você vai pagar, meu, quase mais de meio milhão, cara. 30 anos. Cara, sabe o que é 30 anos? Aí você ganha 10 mil. Aí vamos supor que, cara, no período de 10 anos, o mundo, ele tá sempre em movimento. O mundo, ele tá sempre em movimento. E ainda, no caso, tá tendo esse período um pouco acelerado a questão do caos que tá acontecendo no mundo, da tecnologia, da inteligência artificial, será que você vai estar no seu emprego? Será que seu emprego ainda vai existir? Será que pode vir uma futura demissão? Aí, no caso, como que eu falei, você financiou um apartamento de 250 mil. Só que, no caso, vamos supor que você pagou 10 anos. Você pagou, no caso, 250 mil. Você ainda deve 250 mil. Você vai conseguir arrumar um emprego e ganhar os mesmos 10 mil que você ganhava? Talvez não. Então, assim, é o que eu falo pra você. O que acontece? Então, é melhor você fazer investimento inteligente. O primeiro, quem ganha esse valor, talvez é não financiar. Você tentar aproveitar essa onda de juros altos, você guardar no Tesouro Selic, não é? Aproveitar, se ficar 1 ano, 2 anos, cara, como que eu já falei, no caso, 5 anos você dobra, se você tiver 100 mil, 5 anos você dobra, você tem 200, então no caso assim, então vamos supor que você surfa 2 anos, cara, você pegou, no caso, quase a metade. Isso se você fizer mais aporte, eu acredito que 2 anos você dobra. Em 2 anos, você tendo um valor e fazendo mais aporte, você dobra. Então assim, cara, vamos colocar em 3 anos, você tem o poder, se você quiser, né, o sonho da casa própria, comprar à vista. Você pagar no cash. Você ficar sem dívida nenhuma. Você ter a barganha de comprar. Porque às vezes a pessoa tá engessada ali com aquele imóvel, coloca para vender. Coloca aí para vender. Às vezes você quer um dinheiro rápido, um dinheiro que você viu outra oportunidade. A dificuldade que você vai ter, você vai perder aí no mínimo aí nessa venda aí, rápido, 30 a 40% para vender rápido. Então, é que nem eu falo para vocês, no caso, cara, infelizmente, a gente que é pobre, é aquela coisa, a gente olhar os vizinhos nosso, como a Argentina, todo o peso que pegava trocava por dólar, trocava por Bitcoin, trocava por investimento, dinheiro, no caso, não é investimento que não tem tanta influência nacional, você entendeu? Que é o dólar, o euro, você entendeu? O ouro, você entendeu? Para não ser pego, talvez por essa política errada. Porque assim, realmente, cara, o maior juros do planeta, você é louco, você tá de brincadeira. Entendeu? No caso assim, cara, então assim, é dívida sobre dívida. E é que nem no caso, se você pegar algum documentário sobre a questão do INSS, né, que no caso houve aquele roubo, você entendeu? No caso assim, dos aposentados, aquela coisa, mas se você pegar ali fundo, se você olhar num horizonte aí, em 2, 3 décadas aí, cara, meu, eu acho que não vai ter aposentadoria, não. Então, assim, se prepara. Ah, mas é direito adquirido. Cara, olha o que aconteceu lá na Grécia. Volta alguns anos lá atrás. Olha lá o que aconteceu. Se não tem dinheiro,
Vai pagar como? Não tem dinheiro. O governo tá em colapso. Vai pagar como? Cara, mano, é só uma canetada. E os idiotas, no caso assim, cara, meu, fica lá, fala, vai, idiota. É aquela coisa, se você tiver direito, amém. E se não tiver? Então, assim, sempre tenta fazer o paralelo. Cara, se eu chegar lá, eu vou fazer a regrinha aqui, se eu vou chegar lá, eu vou ter o direito de me aposentar, vou ter contribuído, vou estar na minha empresa, vou estar no meu concurso, vou estar em tal empresa, legal. Só que eu vou também fazer um paralelo, se não tiver, se der merda, se der caos, eu tô amparado. Só que eu sei que no caso tem muita gente que gosta que o papai Lula pega no colo, que faça tudo, que gerencia tudo. Aí essas pessoas acabam se ferrando. Aí não tem o que fazer, tá? Esse é o vídeo, tamo junto.